Os alarmes gritaram, as luzes piscaram e o pânico tomou conta do complexo de apartamentos. As pessoas saíram correndo em um borrão, portas batiam, passos trovejavam. Uma família de 3 pessoas avançou em meio à multidão frenética. A mãe apertou firmemente a mão do filho. O pai liderava, ombros curvados, segurando uma bolsa com seus pertences mais valiosos. "Fique perto!" A mãe gritou sobre o barulho, a voz aguda de medo. Seu aperto na mão do filho era firme enquanto buscava um caminho pela multidão, em pânico no corredor. No caos, em meio a um mar de residentes em fuga, uma figura permaneceu imóvel. Sua camisa listrada vermelha e gorro caprichoso o faziam se destacar como um polegar dolorido. Sua calma era perturbadora, seus olhos escondidos atrás de óculos redondos, escaneando a multidão com um estranho desapego. Ninguém olhou para ele em seu pânico. Ninguém, exceto o menino que puxava a mão da mãe, apontando. "Mãe, por que ele não está com medo?" Antes que a mãe pudesse responder, o alarme foi interrompido tão abruptamente quanto começou, e uma voz ecoou pelo sistema de amplificação pública com um tom desconcertantemente calmo. "Alarme falso. Voltem para seus apartamentos." O alívio lavou a multidão em uma onda visível. "Vamos voltar", disse o pai, sua voz ainda carregando uma ponta de inquietação. Enquanto o rio de pessoas revertia seu fluxo, a família de 3 voltou para o seu apartamento. O menino olhou por cima do ombro, procurando pelo homem estranhamente vestido, mas ele havia desaparecido. Sem o conhecimento do menino, uma onda estranha começou a ondular em silêncio na parede atrás dele. Silenciosa e furtiva, essa sombra ondulante seguiu a família desavisada pelo corredor mal iluminado, seguindo-os até a porta de casa. De volta ao apartamento, a família de 3 ouviu a porta se fechar com um som sólido. O menino imediatamente foi para a janela, seu rostinho pressionado contra o vidro, seus olhos vasculhando a rua, vazia abaixo, em busca de qualquer sinal da estranheza listrada. Mas a figura que ele estava procurando não estava na rua, vazia lá embaixo. "O que você está olhando, querido?" A voz aguda e repentina de sua mãe perfurou o silêncio, trazendo-o de volta para o quarto. Sons de panelas e o ritmo do corte de vegetais enchiam a cozinha enquanto a mãe preparava o jantar. Os ruídos domésticos contrastavam estranhamente com a tensão crescente do menino. O menino se afastou lentamente da janela, com o coração ainda acelerado. "No corredor, eu pensei que vi..." Sua voz se esvaiu, ainda distraído pelas imagens que giravam em sua mente. "Vá se lavar para o jantar, querido", instruiu sua mãe, brandindo uma colher com um floreio como se quisesse espantar seus medos. Obedientemente, o menino arrastou-se até o banheiro, a imagem do peculiar homem listrado ainda girando em sua mente. "Lave bem as mãos como um bom menino", exigiu a mãe da cozinha. O pequeno menino suspirou profundamente. "Sim, mamãe", ele respondeu, os ombros caídos em derrota. Mesmo que ele contasse a ela, ou até ao seu pai, o que tinha visto no corredor, não importaria, não acreditariam nele. Nem em 1 milhão de anos. O menino então arregaçou as mangas e abriu a torneira. A água caiu na bacia, um mini cascata ecoando no quarto azulejado. Enquanto ele ensaboava as mãos, esfregando meticulosamente entre cada dedo como um bom menino deveria, algo sinistro começou a acontecer bem atrás dele. A parede do banheiro, geralmente tão simples e inerte, começou a ondular. Pulsava sutilmente. A tinta e o reboco ondulavam como a superfície de um lago perturbado. Mas o menino, absorto na séria tarefa de lavar os germes de suas mãos, permaneceu alheio ao estranho balé da parede. Ele desligou a torneira e pegou a toalha. A parede atrás dele estava mais líquida que sólida. Foi então que um sussurro suave e arrepiante encheu o ar. Um som muito sinistro para ser vento.
Da parede ondulante, o homem listrado emergiu, materializando-se silenciosamente. Ele ficou lá, uma figura assustadora, com cavidades oculares vazias, encarando as costas do pequeno garoto. Enquanto o garoto secava as mãos, seu olhar permanecia fixo na tarefa mundana, alheio à entidade ameaçadora a centímetros dele. Justo quando o homem listrado deu um passo em direção ao garoto, com uma última passada da toalha, o garoto desligou a luz do banheiro, mergulhando o cômodo na escuridão. O reflexo no espelho desapareceu, a imagem fantasmagórica do homem listrado sumindo na noite súbita. Alheio ao encontro próximo com o perigo, o menino voltou pulando para a cozinha, para o calor, risadas e luz. Ele se sentou à mesa da cozinha, puxou seu caderno e começou a desenhar. Seu giz de cera deslizou pelo papel, traçando os contornos do homem listrado que ele tinha visto. Enquanto isso, seus pais continuavam sua dança culinária na cozinha, picando, mexendo e temperando, criando uma sinfonia de aromas que preenchia o ar. Eles estavam muito envolvidos na tarefa em mãos para notar a mudança sutil na atmosfera, a maneira como o ar parecia prender a respiração, esperando. Enquanto o menino dava os toques finais em sua criação de giz de cera, sem que ninguém na sala soubesse, aquela mesma estranha onda, oscilante, rastejava pelo chão como uma serpente, circulando em torno da família. Os pais do menino riram de uma piada, o som contrastando com o medo crescente a poucos metros deles. Então, um arrepio súbito varreu a sala. O ritmo de cortar os vegetais era quase calmante, a faca do pai fazendo um som consistente ao encontrar a tábua de cortar. Ao lado deles, a parede começou a se mover como se uma onda estivesse presa sob sua superfície. Perto dali, o garotinho ergueu os olhos de seu desenho. Seus olhos se arregalaram de medo, e ele apertou o giz de cera tão forte que o quebrou. Paralisado de medo, ele observou o padrão do papel de parede começar a girar hipnoticamente, distorcendo-se em um fluxo semelhante a líquido. O coração do menino acelerou. O terror apertou tanto sua garganta que ele quase não conseguia respirar. O pai do menino, ainda inconsciente do pesadelo que se desenrolava ao seu lado, continuou cortando os legumes. Não foi até o rosto do menino perder a cor, seu pequeno corpo se enrijecendo de terror, que o pai percebeu que algo estava errado. "Você está bem, filho?" ele perguntou. Quando o homem listrado se materializou ao lado de seu pai, os olhos do menino se encheram de um horror indescritível. A figura se virou, inclinando a cabeça curiosamente, como se estivesse divertida com o medo do menino. O pequeno menino só conseguiu levantar sua mãozinha e apontar atrás do pai. Ainda felizmente inconsciente, o pai casualmente se virou para ver do que seu filho estava tão aterrorizado. E lá, parado incrivelmente perto, estava o homem com a camisa listrada e a touca. A boca do pai se abriu para gritar, para avisar, para proteger, mas nenhum som saiu. Num piscar de olhos, o homem listrado estendeu a mão, abrindo o maxilar do pai com uma facilidade sobrenatural que desafiava a anatomia humana. O grito silencioso finalmente se libertou do menino. Seu grito estridente ecoou na cozinha ao ver o pesadelo se tornar realidade. O homem listrado virou a cabeça lentamente em direção ao som, sua cavidade ocular vazia parecia encarar a alma do menino. A mãe girou, o grito do seu filho ainda ecoando em seus ouvidos. A colher de madeira estava apertada em sua mão trêmula, uma arma inútil contra o que ela via. Ela gritou. O corpo de seu marido estava se contorcendo violentamente, seus membros se agitando, torcendo de maneiras que não deveriam. E então o homem listrado entrou nele. Um estalo nauseante ecoou pela cozinha, o som de ossos quebrando, uma casca se abrindo. Então veio o líquido amarelo, espesso, escorrendo, saindo de sua boca, pingando no frio chão da cozinha.
Em pânico, ela tentou pedir ajuda pelo telefone, mas o homem listrado foi mais rápido. Ele deslizou para fora da forma desmoronada do pai, seu corpo maleável mudando, de forma não natural, enquanto se aproximava dela. Eles tentaram correr. O menino correu para o quarto, coração acelerado, rezando para alcançar a segurança, fechar a porta e desaparecer. Mas sua mãe não teve a mesma sorte. O homem listrado a pegou no corredor, sua mão esticada para frente, agarrando, implacável. Seu último grito ecoou pelo corredor, enquanto o homem repetia sua entrada horrível, seu corpo se contorcendo de maneira antinatural, enquanto ela se transformava em outro fantoche assustador. No seu quarto, o menino ouviu os sons abafados da luta e o último grito de sua mãe. Com lágrimas no rosto, ele se arrastou para debaixo da cama, seu corpo tremendo. Com o giz de cera encontrado perto dos bichos de pelúcia, ele rabiscou na parede. Sua caligrafia infantil tremia de medo. Valdo encontrou a mamãe. O menino permaneceu escondido, apavorado demais para se mover, esperando por um resgate que parecia cada vez mais improvável. O menino prendeu a respiração, torcendo para ser ignorado. De repente, o silêncio foi quebrado por um som suave e estranho, como se o ar estivesse sendo espremido para fora da sala. O garoto espiou e viu o homem listrado surgir da parede em frente à sua cama. Paralisado de terror, o menino não conseguia gritar. Ele nem mesmo conseguia se mover. Ele só podia olhar, enquanto o homem listrado se abaixava, seu rosto entrando em vista. Onde deveriam estar seus olhos, não havia nada além de pele lisa e pálida, esticada sobre as cavidades que deveriam contê-los. Sua pele quase translúcida dava-lhe uma aparência fantasmagórica que acelerava ainda mais o coração do menino. O homem listrado inclinou a cabeça, como se estivesse curioso, espiando o menino debaixo da cama. A ausência de olhos tornava seu olhar ainda mais inquietante, como se enxergasse de uma forma incompreensível aos humanos. Seu hálito era uma corrente de ar frio, cheirando levemente a mesma decomposição doce e nauseante que emanava do líquido amarelo. O garotinho se encolheu ainda mais sob a cama, seu corpinho tremendo descontroladamente. Ele sabia que não podia mais fugir ou se esconder. Quando o homem listrado estendeu o braço debaixo da cama, o menino fechou os olhos com força. Seus pequenos punhos agarraram o giz de cera que ele segurava como se pudesse protegê-lo. Naquela noite, um vizinho foi ao corredor lavar roupas. O cheiro o atingiu primeiro, um aroma metálico e forte que revirou seu estômago. Então ele viu. O corpo contorcido da mãe, coberto por ilustrações bizarras, estava a poucas portas de distância. Seu rosto, congelado em uma expressão de terror, estava quase irreconhecível. Chocado e horrorizado, ele cambaleou para trás, buscando seu telefone para chamar a polícia. Com as mãos trêmulas, ele explicou a situação, a voz quase um sussurro ao apressá-los. A polícia chegou rapidamente, marcada pelas luzes piscantes e o murmúrio dos rádios. Eles isolaram a área, seus rostos tensos, observando a cena. O relatório detalhado, preenchido por eles naquela noite, atraiu a atenção da Fundação SCP, conhecida por monitorar anomalias. Agentes da SCP, disfarçados de inspetores de saúde do governo, foram enviados ao apartamento. Com ternos discretos e crachás pouco explicativos, eles entraram no apartamento para investigar e conter possíveis ameaças anômalas. O líder da equipe sinalizou para o silêncio ao passar pela porta, seus sentidos em alerta máximo. O apartamento estava assustadoramente silencioso, com apenas o zumbido distante do trânsito e suas respirações medidas. "Verifique tudo", sussurrou o líder da equipe, acenando para o agente com o biosensor. O agente assentiu, avançando para varrer a área de estar, onde vestígios tênues do líquido amarelo ainda brilhavam nas paredes. Ao adentrarem o apartamento, outro agente, o fotógrafo da equipe,
registrava cuidadosamente a cena em fotos. Os olhos do especialista em tecnologia se arregalaram ao escanear essa área com um dispositivo detector de assinaturas de energia anômalas. Está fora das escalas, ele murmurou, olhando fixamente para as leituras. Independente do ocorrido, foi extremamente intenso. De repente, um som suave, assustador e estalante ecoou pelo apartamento, como a explosão silenciosa de uma bolha. Você está ouvindo isso? Uma agente perguntou, inclinando a cabeça. Havia um som fraco, quase como uma respiração, mas quando ela ouviu novamente, ele havia desaparecido. Fogg, o líder da equipe, latiu, lançando-lhe um olhar afiado. Eles continuaram se movendo em direção aos quartos. Foi quando o líder da equipe sentiu um arrepio súbito. Ela virou, bem a tempo, para ver uma figura se materializar da parede atrás deles. Era o homem da camisa listrada e gorro, seu rosto assustadoramente liso e sem olhos. Contato! Ela gritou, sua mão disparando para a arma, mas antes que pudesse sacar, o homem da camisa listrada estava sobre ela. Com uma velocidade sobrenatural, as mãos dele alcançaram seu rosto, abrindo sua mandíbula com precisão assustadora. Ela contorceu o corpo dele enquanto ele se preparava para penetrá-la. O corpo dela espasmou violentamente enquanto ele deslizava para dentro de sua boca, o som de seus ossos estalando sob a tensão de sua invasão ecoando pelo apartamento. Seus olhos, arregalados de terror, refletiram um último vislumbre de horror antes que seu rosto fosse obscurecido pela forma que entrava nela. Os agentes restantes se agitaram em meio a gritos e comandos desesperados. Eles atiraram enquanto o homem emergia do agente caído, sua forma cintilando como uma miragem, as balas atravessando-o como se ele fosse apenas fumaça. Recuem! Outro agente gritou, mas era tarde demais. O homem surgiu das sombras subitamente, seus braços estendidos, de forma estranha, para agarrar e puxar o agente para si. Os gritos do agente cessaram quando o homem adentrou brutalmente seu abdômen, contorcendo o corpo do agente violentamente enquanto o atravessava. Outra agente tentou correr, seus passos ecoando pelo corredor. Mas o homem listrado a interceptou com uma fluidez horrível, seu corpo se esticando para bloquear seu caminho. Com um movimento veloz, ele deslocou o maxilar dela com as mãos. A boca dela estava permanentemente aberta em um grito silencioso enquanto o homem listrado a violentava. Momentos depois, ela caiu no chão, mais uma grotesca marionete adornada com aquelas ilustrações macabras. O último agente de pé assistiu horrorizado, incapaz de se mover. Quando o homem da camisa listrada o olhou inexpressivamente, o agente percebeu que a fuga era impossível. Em um ato final de desespero, o agente pegou seu rádio com voz trêmula e transmitiu um pedido de socorro ao centro de comando. Minha unidade foi comprometida. Todos se foram. O sujeito pode enfrentar as paredes deles e assumir corpos. Precisamos de ajuda urgentemente. Auxilie-me. A transmissão dele foi abruptamente interrompida quando o homem da camisa listrada o envolveu, seu corpo contorcendo-se enquanto entrava pela boca e saía pela pelvis, deixando para trás mais um cadáver marcado com figuras distorcidas e caricatas. No silêncio que se seguiu, o apartamento era um quadro de horror, cada agente transformado em um testemunho grotesco das capacidades mortais do homem. O homem da camisa listrada simplesmente se fundiu de volta à parede, desaparecendo tão rapidamente quanto havia aparecido. No centro de comando de emergência do Conselho, o 5, a sala mal iluminada tinha um ar pesado e uma tensão sombria. Os membros do Conselho se sentaram à austera mesa, seus rostos abatidos, marcados pelas sombrias revelações da noite. "Estamos jogando xadrez com um fantasma", murmurou o chefe do conselho, rompendo o silêncio. "Já passou da hora de subestimar nosso amigo listrado", declarou outro membro do conselho.
Ele pigarreou e prosseguiu. A partir de agora, ele será designado SCP-4885. Que este nome seja um lembrete de nossa falha e nossa determinação. Acenos de concordância circularam à mesa, enquanto a gravidade de nomear o homem listrado SCP-4885 se estabelecia entre eles. Foi um reconhecimento formal da ameaça anômala, um compromisso de contê-la a todo custo. Precisamos de uma estratégia de contenção tão imprevisível, escorregadia e evasiva quanto o próprio SCP-4885, disse outro membro, provocando um brainstorming tático. O resultado? Procedimento Invenient Ium, uma aula magistral em estratégia adaptativa, intrincada e desesperada. Este plano vai aproveitar o caos, explicou o estrategista-chefe, indicando a grande variedade de fluxogramas que preenchiam as telas. 36 câmaras de contenção de classe 17 peças de um labirinto maior e móvel, conectadas não pelo destino, mas por uma dança aleatória de números criptograficamente segura. A estratégia foi exposta. Um sujeito da classe 500, selecionado por sua força mental, seria a isca involuntária, movido aleatoriamente entre as câmaras por um veículo autônomo. Cada câmara possuía um monitor digital, cuja tela piscava com as coordenadas ao vivo do SCP-4885, visíveis apenas para aqueles com a mais alta autorização. Mantenha-o desorientado. Continue fazendo-o perseguir sombras, acrescentou a estrategista principal, sua voz misturando determinação e o humor macabro que virou seu mecanismo de enfrentamento. Os olhos dela percorreram a sala, desafiando alguém a contrariar seu plano. Agentes especialmente treinados para lidar com esse tipo de pandemônio sobrenatural foram enviados para a cena, uma força-tarefa com nervos de aço e nenhuma paciência para travessuras. Na instalação segura, os agentes prepararam as câmaras de contenção, movendo-se com precisão de engrenagens bem lubrificadas em uma máquina desesperada. Verifiquem cada vedação e circuito, ordenou o líder da equipe durante a inspeção do veículo autônomo e suas câmaras. O indivíduo, o Isilto da classe 500, foi equipado com um rastreador e instruído sob vigilância rigorosa. A aleatoriedade de seu movimento pelas câmaras era crucial para atrair o SCP-4885 sem cair em um padrão previsível. O indivíduo da classe 500 foi posicionado no veículo. O veículo autônomo zumbiu para a vida, seu caminho ditado pela mão invisível do gerador de números aleatórios. As câmaras se iluminaram uma a uma. Este era um jogo de alto risco, de cadeiras musicais que ninguém queria perder. O monitor está ao vivo. Vamos esperar que nosso fantasma goste do show, brincou outro agente, enquanto os primeiros dados de localização piscavam na tela, um farol digital na escuridão. A localização do SCP-4885 era visível apenas para o pessoal de nível 5 e aqueles diretamente envolvidos na contenção. As horas passavam, cada momento esticando essa tensão cada vez mais. Os agentes observavam, seus olhos alternando entre as telas, enquanto o sujeito da classe D era transportado de câmara em câmara, uma cápsula em sua armadilha. Então, um cintilar em um monitor, uma sombra dentro de uma sombra. O SCP-4885 havia mordido a isca. As câmaras de contenção, espalhadas como um tabuleiro de xadrez, viraram condutos em um circuito confuso, cada transporte aumentando a desorientação da entidade. Nosso fantasma está ficando tonto, murmurou um agente, sorrindo, enquanto observava os movimentos vacilantes da entidade. A câmara final se encaixou, uma fortaleza digital, aprisionando o que esperavam ser um espectro. No centro de comando, o conselho assistiu ao ápice de seu plano. As telas mostravam a câmara de contenção estável com os dados de localização como um farol constante. Está contido?
sussurrou um conselheiro temeroso de quebrar o encanto. Teoricamente, respondeu o chefe do conselho com a voz seca. SCP-4885, a versão elusiva da fundação de Onde Está Wally ou Onde Está Waldo nos Estados Unidos da América. Isso é, se Wally tivesse uma inclinação para atravessar paredes e matar qualquer um infeliz o suficiente para vê-lo. Brincadeiras à parte, SCP-4885 realmente se assemelha muito ao personagem Onde Está Wally dos populares livros infantis de quebra-cabeças, com sua icônica camisa listrada vermelha e branca e gorro. Entretanto, diferente de seu homólogo benigno, SCP-4885 se distingue pela pele mais pálida e ausência de olhos, contribuindo para sua aparência perturbadora. Classificado como uma anomalia Keter, SCP-4885 apresenta significativos desafios de contenção. Para proteger os detalhes da descoberta inicial, todas as informações relacionadas foram apagadas usando um sistema automatizado, evitando qualquer acesso não autorizado às suas origens. SCP-4885 está contido em câmaras de contenção de classe 17. Essas câmaras são estritamente reguladas, com controles de acesso rigorosos. É proibido se aproximar a menos de 100 metros, exceto em casos de extrema necessidade, sob risco de demissão e tratamento amnésico imediato, conforme decisão do Comitê de Ética. A gestão do SCP-4885 se estende aos seus derivados, conhecidos como instâncias SCP-4885-1. Estes são monitorados por um avançado sistema de inteligência artificial chamado FAR-2 Inteligência Artificial Centralizada, que tem acesso substancial aos sistemas de circuito fechado de televisão, cobrindo 80% dos Estados Unidos e 40% globalmente. Se uma instância SCP-4885-1 for detectada, drones especializados da Fundação são enviados para relocá-la discretamente para um local seguro conhecido apenas como Localização 1, cujas coordenadas só são conhecidas por FAR-2 Inteligência Artificial Centralizada. Caso a Localização 1 seja comprometida ou seu sigilo violado, os protocolos de emergência do documento Pinte a Cidade de Amarelo são ativados. Um SSO envolve a criação de uma nova Localização 1 e a infeliz, mas necessária, notificação de morte à família imediata do pessoal envolvido para manter o sigilo operacional. O SCP-4885 possui habilidades perigosas, como se teleportar para qualquer pessoa que conheça sua localização ou derivadas. Ele pode atravessar objetos sólidos e é conhecido por atacar indivíduos entrando pela boca e causando danos internos fatais. Essa habilidade faz do SCP-4885 não só uma ameaça física, mas também um risco grave para a segurança da informação na Fundação. Assim, a contenção do SCP-4885 exige uma abordagem multifacetada, unindo protocolos de segurança de alto nível, tecnologia avançada e controle rigoroso de informações para mitigar os riscos associados a essa entidade imprevisível e perigosa. Em geral, o SCP-4885 e similares requerem uma segurança que faz a Área 51 parecer um parque de diversões. Então, da próxima vez que achar que viu Wall-E, apenas finja que não viu. Afinal, a ignorância é uma bênção, ou neste caso, é apenas mais seguro.